Queridos irmãos, abra a tua Bíblia no livro de Efésios 2, verso 4. Efésios 2, verso 4. Abriram em Efésios 2, verso 4? Mas não é o 4, é o 14. Às vezes acontece. Quer dizer, comigo está quase sempre acontecendo. Aqui, ó, olha aqui. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Senhor, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado pelo teu amor. Que a gente seja inundado pelo teu Espírito Santo e que de maneira alguma eu atrapalhe o mover da tua presença no nosso meio. Em o nome de Jesus, amém. Podem se sentar. Bom dia. Queridos irmãos, o tema hoje é Jesus é a nossa paz. E eu queria que a gente pensasse um pouco sobre esse conceito de paz. Porque o que se vende por aí, como conceito de paz, não é um conceito muito amplo, não é um conceito completo. Porque, para muita gente, paz, e em muitos dicionários, paz significa ausência de conflito. Se não há conflitos, se não há guerra, há paz. Contudo, o conceito de paz é um conceito muito mais amplo, que a gente precisa entender para a gente perceber o que Deus quer realizar a partir de nós. A sua palavra diz que Jesus falou o seguinte: Jesus disse: deixo-vos a paz, não vou-la dou como o mundo a dá. Isso significa que existe uma paz que é entendida pelo mundo e existe uma paz que é entendida, que é trazida a partir de Cristo Jesus. A paz que o mundo traz para nós é justamente o contrário de guerra. A paz que o mundo traz para nós é aquela paz que significa ausência de conflito ou ausência de guerra. Mas Jesus, ele diz que deixaria a paz dele para os seus discípulos justamente em um tempo de muita guerra, justamente em um tempo de muita perseguição, justamente num tempo de muito conflito. O que parece ser um contrassenso, o que parece não ser algo acertado. A gente precisa tentar discernir que tipo de paz que Jesus ele está tentando nos ensinar. Porque a ausência de conflito não é sinônimo de paz. Não é. A ausência de guerra não é sinônimo de paz. A gente, a partir da história da humanidade, a gente vai perceber que a gente sempre teve conflitos. E esses conflitos, eles são o resultado do pecado no mundo. Quando Deus cria o casal, não havia conflito, amém? Amém? Não havia conflito.
E aí Deus vira para o Adão e fala bem assim: domine sobre os animais, domine sobre todas as coisas. Não é isso? O nome que Deus deu ao homem, o nome foi Adão. E o nome que Deus deu à mulher também era Adão. Em Gênesis capítulo 5, verso 2, diz: macho e fêmea os criou, os abençoou e lhes deu o nome Adão. Adão era o nome do casal. Quem dá o nome de Eva para a mulher é o próprio Adão, pós-pecado. Deus não deu nome para a mulher. Ou melhor, Adão não havia dado nome para a mulher. Deus é quem deu o nome para a mulher. Mas o interessante é que Deus pede para que o Adão dê nome para todos os animais. Porque quem dá nome governa. Quem dá nome domina. E o homem não deveria dominar a mulher. Essa dominação ocorre pós-pecado. E aí ele dá o nome para ela de Eva. A partir dali a gente vê o primeiro prenúncio de conflito instaurado, em que nós deveríamos nos tratar de maneira igual, mas por causa do pecado, o homem é colocado sobre a mulher. E a partir daí os conflitos, guerras, homicídios. E aí a gente chega no século XX com duas grandes guerras. A primeira grande guerra, que é a Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra horrorosa, terrível, conhecida como Guerra das Trincheiras, em que as pessoas, quando não morriam, voltavam para as suas casas mutiladas. E ela é chamada de A Grande Guerra. Todas as vezes que você estiver lendo um livro de história e que você ler A Grande Guerra, está se referindo à Primeira Guerra. E depois a gente tem a Segunda Guerra Mundial, que já com o uso de aviões, foi uma guerra de morte em larga escala, por conta de poder deixar cair bombas no terreno inimigo em virtude do domínio dos aviões. Mas, e aí a gente está com uma guerra hoje, em que a gente vê muitos afetos. A gente viu algum afeto no que diz respeito à guerra Rússia-Ucrânia, mas hoje a gente tem uma guerra, e me parece que a guerra da Ucrânia e a Rússia acabou, não é isso? Ninguém fala mais nada, porque os olhos estão voltados para Israel e Hamas. E me dá arrepios na espinha quando eu vejo gente crente torcendo pela guerra. O povo palestino é diferente do Hamas. O povo palestino não é o Hamas. Amém? Amém mesmo? Tem crianças sendo mortas lá. Hamas é um grupo terrorista. Devem pagar por tudo que está fazendo. Mas a Palestina não é o Hamas. Por outro lado, Benjamin Netanyahu não representa o povo de Israel. Netanyahu é uma coisa, Hamas é outra, e no meio desse embate, a gente tem o povo de Israel, a gente tem o Estado, a população de Israel, os israelenses, que são diferentes dos israelitas, que também é diferente dos hebreus, que é diferente dos judeus, isso deixa para uma outra história. E a gente tem o povo palestino. Que, essa guerra é muito mais complexa do que a gente acha. E me assombra, tanto de um lado quanto do outro, alguns evangélicos torcendo
pela guerra. Jesus não estaria torcendo pela guerra, Jesus estaria em busca da paz. Mas por que eu estou trazendo tudo isso? Porque em Cristo, nesse texto que a gente leu, que é a continuação de um capítulo que é muito representativo no que diz respeito a essa temática, ele diz que Deus, mediante a Cristo Jesus, derrubou os muros da inimizade. E vós, que éreis incircuncisos, gentios, os goim, vocês agora são povo de Deus, mediante o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E é dessa forma que Jesus, ele nos traz a paz, quando ele derruba o muro da inimizade. Queridos irmãos, o problema não é a bomba que explode. A bomba que explode é apenas o sintoma do que está ocorrendo dentro do meu coração. O tiro que se dispara é apenas o sintoma daquilo que está dentro daquela pessoa. Porque todas essas ações bélicas, essas ações de guerra, elas ocorrem mediante um coração doente, um coração cheio de ódio, um coração amargurado. Um coração que não conhece Jesus. Um coração que representa o principal sentimento do anticristo. Até pouco tempo atrás, nos anos de 1980, até o início dos anos de 1990, na Irlanda do Norte, a gente tinha protestante fuzilando católico e católico soltando bomba em protestante em nome de um mesmo Deus. Mas a ação de ir, de ceifar, a ação de machucar, a ação de dizimar, a ação de destruir, é apenas o presépio, é apenas a manifestação física, material, do que acontece dentro do coração das pessoas. O texto, ele diz que ele fez de dois povos, um único povo, derrubando os muros da inimizade. E esses muros da inimizade não são muros externos, como que acontecia na época da Alemanha Oriental e Ocidental com o muro de Berlim. Esses muros estão dentro de mim. Esses muros estão em você. Porque a gente olha com muita tristeza, com muita preocupação para o que está acontecendo lá fora, quando na verdade eu não consigo demonstrar amor e o meu coração está cheio de ódio e de vingança com irmãos que pensam diferente de mim, por exemplo. Esses muros foram sendo construídos. A polarização que a gente viveu e vive no Brasil construiu muros de inimizade separando irmãos. Esses muros, eles estão dentro de nós e a paz não virá enquanto eu não sujeitar esses muros ao senhorio de Cristo Jesus. Porque é muito provável que eu peça para que Jesus entre na minha vida, mas tenha lugares na minha vida que eu não permita Jesus entrar. Porque eu não estou disposto a perdoar. Queridos irmãos, a cruz de Cristo nos coloca numa situação mínima, no mínimo muito constrangedora. A cruz houve o perdão pleno, amém? Amém. Amém? Jesus, quando ele nasce,
ele é colocado numa manjedoura. Não é isso? Você sabe o que é manjedoura? Manjedoura é onde os animais comiam, no coxo, no estábulo. E para mim é uma das representações mais lindas. Deixa eu te ajudar numa coisa, tá? O presépio que o pessoal coloca aí, tá tudo muito errado, tá bom? Amém? O presépio é os animais, os pastores e a família real. José, Maria e o menino. Os reis magos vão aparecer só 2 anos depois, mais ou menos. Então, o presépio que bota os magos, os persas, os sábios do Oriente, junto do neném recém-nascido, junto dos pastores, está errado. Se você for fazer presépio na tua casa, eu acho até muito bonito, mas vamos fazer certo. Quando pegam Jesus, recém-nascido, botam ele numa manjedoura. Esse símbolo é lindo, porque desde o início, no seu nascimento, já colocam ele como símbolo de comida. Porque ele é o pão vivo que desce do céu. Quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, esse não tem parte comigo. A primeira coisa é pegar um bebê recém-nascido e colocar numa manjedoura. Porque aquele era para ser o lugar dele mesmo. Ele desce como alimento. Mas ele não desce apenas como alimento para os judeus. Porque os gentios eram considerados como animais. Vocês sabiam disso? Como povo impuro, como animais. E o pão vivo que desce do céu é colocado justamente na manjedoura onde os animais comiam. O nosso mestre, desde o início, o seu berço era um prato de comida para aqueles que não tinham honra, para aqueles que não tinham nenhum pedigree religioso, para quem não tinha nenhuma descendência real. Tanto é que não tinha ninguém muito especial. Eram pastores. O pessoal mais especial só chega na festa depois de 2 anos, que eram os reis do Oriente. Então o nosso mestre está mostrando para nós que desde sempre o seu ministério é o ministério da reconciliação, é o ministério do religare, é o ministério daquilo que vai restituir aquilo que havia sido quebrado. É o ministério que vai trazer de volta os indesejados. Porque veja bem, é por isso que o evangelho é completamente fora da caixinha da religião. A caixinha da religião, ela quer os mais bonitos, os mais talentosos, os menos problemáticos, aqueles que podem dar contribuição maior, aqueles que são dentro do formato. Jesus não. Jesus chama para si os viciados, os adúlteros, os pecadores, os problemáticos, aqueles que não têm como dar muito dinheiro, esse que ele quer, aquele que vive uma vida de mentira, é esse que quer, você mente, mas por causa de mim não vai mentir mais. Aquelas pessoas que a religião, ela coloca para fora, que é tratado como cavalo, que é tratado como animal, ele desce como pão vivo do céu, é posto numa manjedoura, para esses que são escolhidos possam se alimentar dele e fazer parte da família de Deus.
E esse é o ministério da reconciliação. Deixa eu dizer uma coisa para você. E deixa eu terminar o raciocínio antes de você querer tacar pedra em mim. O teu pecado não afeta Deus. O teu pecado não fere a santidade de Deus. Nada pode ferir a santidade de Deus. Nada pode afetar Deus. Mas por que que Deus odeia o pecado? Porque o pecado ele te desumaniza. E não há nada que Deus ame mais do que a humanidade dele em você. Amém? Quanto mais eu peco, quanto mais eu me largo no pecado, mais eu vou me desumanizando, me tornando uma besta fera, em que eu desejo e cumpro apenas os desejos do meu ventre. Quanto mais eu me lanço no pecado, menos gente eu fico. Quanto mais eu me largo na prostituição, no adultério, menos gente eu fico. Quanto mais eu me largo na mentira, menos gente eu fico. Quanto mais eu me largo no egoísmo, nos vícios, menos gente eu fico. É por isso que Jesus odeia o pecado. Porque o pecado vai tirando a essência dele de dentro de nós. Orai por Israel, amém? Mas orai também pela Palestina. Não faz sentido você orar por Israel sem levar o irmão dele junto. Porque eu vou te dizer uma coisa, a briga e a guerra ali é entre irmãos. Amém? Ali a gente está falando de descendentes de Ismael e descendentes de Isaac. E os dois tinham promessa. E entre essa briga de irmãos, pastor, o que a gente faz? Eu sou uma criança que tem uma língua desse tamanho. Eu vou falar e contar para o meu pai que os irmãos estão brigando. É isso que a gente tem de fazer. A gente viu que os dois irmãos estão brigando, a gente precisa contar para o papai. Porque eu sou irmão caçula deles dois. E eu não consigo dar jeito nessa briga. Eu não consigo dar jeito nessa contenda. Eu não consigo dar jeito nessa inimizade. Mas o papai pode dar jeito nisso. Se tiver de botar os dois de castigo, vai botar. Se tiver de disciplinar os dois, vai disciplinar. O que não pode acontecer é eu, como irmão mais novo, tomar partido desse irmão ou do outro irmão. Porque essa briga, ela acontece antes mesmo de eu nascer. Então é algo que é insolúvel para mim. É algo que eu não consigo dar jeito. Eu preciso ir correndo contar para o papai. Amém? Amém, irmãos? Queridos irmãos, aí tem gente, só para contextualizar algumas coisas. Quantos aqui já ouviram falar que Jesus era palestino? Levanta a mão. Não, não era. O nome Palestina é dado pelo imperador Adriano no ano de 134 depois de Cristo, em virtude de rebeliões que estavam acontecendo ali na área. E aí ele abafa essa rebelião com muita violência, e para humilhar aquele povo, ele coloca o nome de Palestina, que é o nome de Filistia, que significa a terra dos filisteus. Palestina significa terra dos filisteus. Por que Jesus não era palestino? Porque esse nome só é dado no ano 134 depois de Cristo. Mas embora ele não tenha esse nome, ele é daquela religião. E eu também não devo tomar partido pelos judeus, porque ele era judeu. Porque Jesus ele não toma partido nem de um lado nem do outro. Mas de nada vai adiantar, queridos irmãos, se a gente entender essa verdade para lá e não generalizar essa verdade para cá.
em que a gente está num país que está rachado. Um país extremado. Deus não toma partido de ninguém. Sabe por que Deus não toma partido de ninguém? Porque o partido, como o próprio nome já diz, é parte. E a Bíblia diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, ou seja, quando vier aquilo que é inteiro, o que é em parte será aniquilado. 1 Coríntios 13. É por isso que a gente não deve defender partido. A gente deve defender e a gente deve se apoiar naquilo que é íntegro, naquilo que é inteiro. Irmãos, eu quero pensar um pouco sobre os discípulos no caminho de Emaús. Para mim é um dos textos mais lindos. Não precisa ler, eu vou ler para vocês. Eu acho que é Lucas 24. Lucas 24. Preste atenção nesse texto que eu quero ler para vocês com muita calma. Porque pode não parecer, mas essa mensagem tem a ver com a presença. Diz assim: e eis que no mesmo dia do quê? Da crucificação, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas olha só o 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecesse. Às vezes Jesus está do nosso lado, mas a gente não consegue enxergá-lo. Às vezes a gente está passando por uma dor tão grande, por um problema tão excruciante, por uma situação tão terrível, que ele está do nosso ladinho, está conversando com a gente. Como diz os queridos assembleanos, ele está palestrando conosco. E a gente não consegue perceber que é ele. E ele lhes disse, Jesus, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estás tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém, não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? Oh Deus, quando Jesus ele pergunta algo para nós, não é para se informar, é para nos situar. Quando Deus fez a seguinte pergunta, Adão, onde estás? Deus sabia exatamente que ele estava nu, se escondendo pelos arbustos. Mas quando Deus faz a pergunta, Adão, onde você está? É para que o Adão pudesse se situar e perceber onde é que eu vim parar. Eu estou me escondendo daquele, eu estou correndo daquele que eu corria para ele até ontem. Então Jesus vai e pergunta, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Queridos, esses irmãos,
eles estavam em paz ou estavam angustiados, sem paz? Em paz ou sem paz? Os que estavam pelo caminho de Emaús, fugindo do que estava acontecendo em Jerusalém. Você acha que eles estavam em paz ou sem paz? Sem paz. Tanto é que eles estavam fugindo. Em paz a gente não foge, porque não tem do que a gente fugir. 21, 20. E como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram. O 21 é doloroso esse versículo. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ou seja, situando, não foi no dia da crucificação, foi no terceiro dia em que muita gente se dispersou, e no terceiro dia continuou a dispersão, sobretudo com esses 2 discípulos. Aí o 22, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém ele não o viram. Ou seja, eles sabiam que as mulheres tinham relatado a ressurreição. Eles sabiam que alguns irmãos foram até o sepulcro. Eles fugiram. Jesus foi até eles e eles não conseguiram discernir Jesus. Porque a falta de paz tira de nós o poder de discernimento. Irmãos, o que nos perturba não são os eventos que ocorrem. O que nos perturba é a interpretação que a gente dá a esses eventos. De modo que um evento pode acontecer do mesmo jeito para várias pessoas. O que vai mudar a perspectiva e a maneira como elas agem é como elas interpretam essas situações. Tem gente que diante da crise afunda. Tem gente que diante da crise se fortalece. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? É a maneira como eles lidaram com o discernimento, é a maneira como eles lidaram com a interpretação das coisas que estavam acontecendo. E a interpretação que a gente dá às coisas que ocorrem à nossa volta tem a ver com a nossa história, tem a ver com os nossos atravessamentos, tem a ver com a nossa vivência. Se a gente vem de uma família onde a gente não foi valorizado, se a gente vem de uma família onde a gente não foi valorizado, muito provavelmente a gente vai crescer achando que tem algo errado conosco. E a gente vai tentar fazer tudo perfeito. A gente vai tentar fazer tudo muito certinho, para que a falta de valor não nos alcance. Se a gente vem de um lugar onde a gente não foi amado adequadamente, tudo que a gente fizer vai ser em busca de um amor que a gente não recebeu na infância. E esse ambiente aqui é um ambiente terrivelmente incrível para potencializar o que há de melhor em você, mas também pode ser um ambiente terrível para perpetuar isso. Porque, queridos, pior do que o pecado é aquele que faz o bem pelo motivo errado. Porque quando a gente lida com o pecado, a gente corrige esse irmão.
Mas quando alguém faz o bem pelo motivo errado, a gente não tem como sondar o coração desse querido ou dessa querida, e via de regra a gente ainda vai agradecer a ele pelo bem que ele fez, fortalecendo, para que, dando esse reforço positivo, para que essa ação ela se repita durante muito tempo. Então tem gente que canta, tem gente que dança, tem gente que prega, tem gente que é intérprete de Libras, tem gente que é do teatro, tem gente que fica no som, tem gente que faz qualquer coisa e entrega muito bem aquilo que faz, mas pelo motivo errado. Não está fazendo para glorificar Deus, está fazendo para tamponar uma carência que tem dentro de si. E a gente fica aplaudindo. O que ele faz de bom não tem absolutamente nada com Deus. Tem a ver com Deus, o seu Deus, o Deus que a sua carência se transformou. Tem gente que se auto-sacrifica. Tem gente que está indo ao extremo, violentando sua saúde física e emocional para ter algum elogio. E sabe o que é terrível? Ah, como os evangélicos adoram o auto-sacrifício. Tem gente que não consegue dizer não. Deixa eu te falar uma coisa. Pastor, quando é que eu sei que eu devo me sacrificar ou não? Mas pastor, Jesus, ele se sacrificou. Amém, irmãos? Amém ou não amém? Amém. Foi o que aconteceu, foi o que a Bíblia diz. Mas Jesus, ele se entrega não como alguém que não tem opção. Jesus, ele se entrega como alguém que, tendo a opção de não se sacrificar, ele se sacrifica porque ele é maduro o suficiente para fazer isso, não porque ele foi forçado a fazer isso por alguma carência. Tanto é que ele diz assim: a minha vida eu a dou. Vou contar um segredo para vocês, tá? Jesus, ele não foi assassinado. Por uma questão de conceito, assassinato é quando alguém tira a vida de outro. Quando alguém comete um homicídio em desfavor de outra pessoa. Jesus, ele não foi assassinado. Jesus, ele se entrega. E diversas vezes ele faz assim: não se meta com isso. Você não acha que se eu orasse ao meu Pai, viria miríades de anjos e me tiraria daqui? Eu quero fazer isso. Mas muitas vezes a gente se sacrifica porque a gente está preso a um padrão de comportamento em que a gente precisa sempre estar se sacrificando para se sentir valorizado. E aí a gente só consegue ter valor dizendo sim para todo mundo. Porque a gente não suporta dizer não, tendo em vista, quando eu digo não, a pessoa acha ruim comigo e eu entro em crise, porque eu vou ficar com medo de ser rejeitado ou abandonado por aquela pessoa. Esses muros precisam cair. Esses muros, eles precisam cair. E os discípulos do caminho de Emaús, eles continuam, quando Jesus, no 25, diz assim: e ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Irmãos, não foram os judeus que crucificaram Jesus, não foram os romanos que crucificaram Jesus. Quem crucificou Jesus fui eu e foi você, por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados que crucificaram Jesus. Mas pastor, e se os judeus reconhecessem Jesus como Messias, e se os romanos reconhecessem Jesus como Messias, o que aconteceria? Ele teria de ser crucificado do mesmo jeito.
porque é dessa forma que o Pai encontrou de trazer justiça. E semelhantemente a Abraão, que levantou o cutelo com lágrima nos olhos, assim ele também seria crucificado. Para que se cumprisse o plano da redenção, porque sem a cruz não haveria o plano de redenção. Para que os nossos pecados fossem expiados, haveria necessariamente de ter cruz. Mas antes de ter cruz, houve a manjedoura. E Jesus começa a discorrer, e começando por Moisés, por todos os profetas, ele vem falando. E olha só, no 29, e eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. Ou seja, fica conosco, não vai embora, está muito tarde, é perigoso, não saia pela cidade. E aí ele vai e fica. E aconteceu o quê? Estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu e lhe deu. Abrisse-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Eles estavam em pânico. Eles não tinham paz, eles estavam distantes, eles estavam fugindo da perseguição, eles estavam fugindo da guerra, eles estavam fugindo do conflito. Até que à mesa, ele partiu o pão, abençoou e lhe deu, e seus olhos abriram. E então, no 33, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para onde eles estavam fugindo. De onde eles estavam fugindo? Eles retornaram para Jerusalém. E acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Queridos, oh Deus, quando eles veem Jesus, quando seus olhos conseguem discernir o Mestre, todos os perigos perdem força de intimidação. Todos. Eles voltam correndo, sabe para onde? Para onde é que o texto diz? Jerusalém. Sabe o que significa Jerusalém? Shalom. Sabe o que é shalom? Paz. Quando os seus olhos são abertos, eles percebem que não há nenhum sentido, senão eles correrem de volta para a paz. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes o lugar de paz é o lugar mais conflituoso. E aí você quer sair do caminho para se livrar do conflito que está circunscrito na paz, que está paradoxalmente na paz. E aí a gente sai da paz, a gente sai da presença, porque estar na presença de Jesus muitas vezes vai nos levar a situações de conflito, vai nos levar a situações de angústia, vai nos levar a situações de perseguição. Oh, irmãos, mas isso só pode nos tirar o ânimo enquanto nós não estamos à mesa com Ele. É na mesa que se resolve isso. Quando Ele, à mesa, Ele pega o pão, Ele parte o pão, e aí a gente entende. A presença sempre estivera com eles. Olha só que coisa antitética, que paradoxo, que contrariedade a gente percebe aqui. A presença estava com eles, corporificada, estava ali, Jesus estava com eles, amém? Amém ou não amém? Aí eles vão à mesa,
Enquanto a presença corporificada de Jesus está ali, eles estão fugindo, porque não conseguem discernir a presença. Quando eles chegam à mesa, Jesus parte o pão, eles entendem a presença de Jesus, Jesus desaparece. É quando Jesus desaparece que eles são cheios de Jesus, cheios do Espírito Santo, e eles voltam para o perigo, quando Jesus não está mais corporificado ali do lado deles. Ah, queridos, Ele está aí. Ele está aí dentro de você. E a presença de Jesus faz com que a perseguição não tenha mais peso. Que a morte não tenha mais peso. A morte nos atemoriza tanto. Mas a minha Bíblia diz que o meu mestre desceu até o inferno e tomou a chave da morte do inferno e levou cativo o cativeiro. E ela, que era senhora, passou a se tornar serva. Em Cristo, a morte morreu. Em Cristo, a morte morreu. E um dia, todos nós estaremos em uma grande festa. Os encontros, os reencontros. Existe uma teologia estranha que diz que nós não iremos nos reconhecer, quando na verdade não existe nenhuma base para isso. Eu creio sinceramente que todos nós iremos nos reconhecer, iremos festejar, glorificar o nome do Senhor. Quem foi antes de nós estará lá nos esperando. Vai ser os abraços, vão ser os beijos, vão ser a glorificação de Deus, porque nele a morte morreu. Em Cristo, a ansiedade generalizada não faz mais sentido. Em Cristo, a depressão, ela perde a força. Em Cristo, o borderline percebe que ele nunca mais será abandonado. Em Cristo, os órfãos encontram pai. Em Cristo, tudo é resolvido. Mas esses muros precisam ser derrubados. Talvez você esteja com Cristo aí do teu lado e você não percebeu ainda. E você só não percebeu porque você não foi à mesa com Ele. Porque quando Ele parte o pão, cumprindo o propósito desde o seu nascimento aqui na terra, quando Ele é posto numa manjedoura, quando Ele parte o pão, e quando Ele dá esse pão, os nossos olhos se abrem. E só há sentido nele. Com relação aos conflitos que existem, a gente precisa continuar orando. Mas enquanto os muros do lado de dentro não forem derrubados, os muros do lado de fora tampouco serão derrubados. Vamos orar ao Senhor? Oh Deus, Cristo é a nossa paz. Eu quero te fazer um convite nessa manhã. Todos de olhos fechados, por favor. Tem alguém aqui hoje que se arrepende dos seus pecados e diz assim: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e quero abrir o meu coração para que o Senhor entre, para eu ter uma nova vida contigo. Você tem alguém aqui nessa manhã? Levanta uma das suas mãos que eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa manhã que diz assim: eu me arrependo. Eu me arrependo.
E eu quero abrir o meu coração. Ou talvez você já tomou essa decisão com Jesus, mas a exemplo dos irmãos lá no caminho de Emaús, seus olhos se tornam insensíveis, você já não consegue mais enxergar Jesus, muito embora Ele esteja aí perto de você. E aí você não tem paz hoje. Mas Jesus, Ele está te chamando como filho, como filha. E tem uma mesa preparada para você, para que Ele parta o pão e Ele compartilhe contigo do seu pão, para que você volte para Jerusalém, para que você volte para Shalom, para que você retorne à paz. Se você está desse jeito aqui, nessa manhã, você já abriu o teu coração para Jesus, você já é um servo do nosso Mestre, mas por algum motivo seus olhos se tornaram insensíveis e você não está mais em paz e você quer retornar para a mesa de Jesus, para voltar para Jerusalém, para voltar para a paz, vem aqui à frente, vamos orar junto. Oh Senhor, eu sei que para você às vezes é difícil até se movimentar nesse sentido. Eu sei que de repente você não acredita mais nesses movimentos, mas o Senhor tem uma mesa posta aqui na frente para você. Eu não vou insistir, queridos, mas se você está precisando de paz, vem aqui à frente, vamos orar junto, porque Ele é a nossa paz, Ele é aquele que trabalha por nós, Ele é o nosso Senhor. Talvez você tenha muros dentro de si, e que esses muros, eles são tão grandes que você acha que não é possível mais. Tem uma mesa posta aqui na frente. A primeira filha já veio. Talvez está faltando você para essa mesa. Se você está bem, amém. Fique onde você está, intercedendo pelos irmãos. Mas se você precisa de paz, às vezes talvez você seja um líder. Mas o que vão pensar de mim, pastor? Eu não sei. Mas se eu fosse você, eu não desperdiçaria a possibilidade de sentar à mesa. Vem aqui à frente, vamos orar ao Senhor. Para você que precisa de paz, para você que precisa e necessita de paz. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua manifestação no nosso meio. Obrigado pelo Teu convite. Obrigado pelo partir do pão. Obrigado por quem Tu és em nós, Pai. Abraça-nos, Senhor. Eu preciso tanto dessa mesa, Senhor. Eu preciso tanto do Teu acolhimento, Pai. Tem misericórdia, Deus. Misericórdia de nós, Pai, que muitas vezes nos deixamos levar pelos conflitos, pelas guerras, e por causa disso a gente não consegue discernir, Pai. Mas nesse processo, Senhor, leva-nos até a mesa para que a gente tenha paz. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela Tua mesa. Obrigado pelo Teu sacrifício. Em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu quero desde já agradecer. O pastor Oldson fez o apelo, sobre os almoços. Eu queria que você aplaudisse como família. Nós vendemos todos os almoços para a glória do Senhor. Pode ser mais forte, meu irmão? Glória a Deus. Isso é estar em família. Vou pedir sua atenção rapidinho para esse vídeo.
Pastor Silfarne tem um recado de um projeto lindo que já aconteceu ano passado e vai acontecer esse ano também. Graça e paz. Venho aqui fazer um convite muito especial a todos os membros da SEM. Nosso amigo pastor Felipe Reis, pastor da igreja Casa de Vida, vai repetir esse ano o Natal Solidário, que é um evento onde é realizado uma ceia de Natal para as pessoas em situação de rua. Ano passado, nós da SEM nos envolvemos com eles e foi um trabalho lindo de relacionamento, de comunhão. A nossa equipe ajudou a fazer a comida, ajudou a buscar as doações e ajudou também a servir a comida e realizar um culto na praça de Edson Passos. O próximo Natal Solidário será dia 16 de dezembro, à noite. Então esse convite para que você que veja esse vídeo entre em contato com o pastor Cláudio e saiba como você pode ser um parceiro nesse ministério, nesse evento do dia 16 de dezembro. Amém? Conto com vocês, fiquem na paz. Pode acender as luzes. Aonde estão os nossos aniversariantes da semana? Convido para vir aqui à frente, se tem alguém. Ah, tem uma pessoa muito especial, né? Só os nobres fazem aniversário em julho, em novembro, né? Em julho também. Mais alguém? Não? Pastor Hudson, dá essa honra aqui de orar pelo nosso sessentão, bem vivido. Bem, eu quero convidar a igreja a ficar de pé. O aniversário dele é tão importante que é feriado nacional. E é feriado da independência, da proclamação. Ano passado eu escrevi algo parecido. Independência é setembro, mas da proclamação da República. Eu acho lindo que de certa forma isso parece uma sentença na tua vida, porque o pastor Cláudio é uma proclamação. É uma proclamação. E proclamação da República é proclamação da res pública, da coisa pública, da coisa do povo. E esse homem aqui que é usado por Deus em libertação, ele está proclamando isso. As populações, liberdade, as populações que é possível viver uma vida santa. E é um privilégio, meu irmão, caminhar contigo, é um privilégio. Eu admiro muito a tua vida e você me ensina muito, até quando não quer ensinar. Até quando acha que não está ensinando, você me ensina. A sua generosidade, a sua sensatez, o seu cuidado,
Que Deus te recompense. É um privilégio para a nossa comunidade tê-lo no corpo pastoral aqui dessa igreja. Estenda sua mão aqui para frente. Senhor, o Senhor separou o dia 15 de novembro, que é o dia da proclamação da República, para que um bebê negro viesse a esse mundo e crescesse, e crescesse, e crescesse, e que fosse um proclamador. Muito obrigado, Pai. Obrigado por esse querido irmão que não busca para si títulos, honrarias, mas a gente sente necessidade dessa hora de fazer isso. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor o abençoe poderosamente e que as sementes que o pastor Cláudio plantou sejam colhidas por ele, pela sua filha, pelo seu genro, pelos seus netos, pelos filhos de seus netos, até a sua 1000ª geração, Pai. Que ele seja próspero, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero só enfatizar aqui em relação ao almoço. Tem irmãos que estavam online conosco e compraram também o almoço de hoje. Vai ser entregue em casa. Que Deus te abençoe, meu irmão. Levante suas mãos. Pai bendito, nós queremos te render graça, te render louvores por tudo que aconteceu aqui, Senhor. Agora pedimos que o Senhor nos dê um domingo de paz. Abençoe também a vida dos nossos pastores, Silfarne e Patrícia, que vão estar viajando. Guarda os teus filhos, Senhor, poderosamente. Nos dá um final de domingo na tua presença. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolação divina e Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Que todos digam amém. Dá um abraço nesse seu irmão, dá um abraço nessa sua irmã. Que Deus te abençoe e vai almoçar abençoado, aquela comida maravilhosa. Que Deus te abençoe, meu irmão. Graça e paz.